No vídeo de hoje eu vou falar da tragédia do Rio Grande do Sul sobre uma análise dentro da astrologia e da numerologia. Como que será que o céu e as forças energéticas desvendadas por Pitágoras trazem uma luz, uma interpretação daquilo que aconteceu aqui no Brasil nos últimos dias? Meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística e no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as forças do universo que movem, que movimentam a natureza. Se você ainda não é inscrito no canal, segue a gente, compartilha, deixa seu comentário, a gente vai estar ainda esse mês fazendo sorteios de bolsas de estudos comigo e também de atendimentos dentro não só da astrologia, mas também da numerologia, das outras sabedorias ancestrais e também de saúde integrativa. Então, deixe o seu comentário, porque o sorteio ele vai ser feito entre as pessoas que estão aqui sempre curtindo e comentando. E a situação que aconteceu aqui no Brasil foi muito séria. Foi uma tragédia anunciada. A verdade é que a mudança climática ela já vem, né, o descaso com a natureza, ela já vem, de muito tempo. E a gente, mesmo diante de uma era de aquário, a gente, enquanto sociedade, a gente ainda está precisando repensar muita coisa e, né, a gente está dentro de movimentos de Plutão retrógrado e eu sinto que alguns movimentos devem chegar ao fim para que novos possam acontecer, e é isso que fala Plutão, né? A gente também tem uma regência, uma grande regência de Saturno no ano de 2024, e Saturno, ele é o grande cobrador, ele é o grande ceifador, ele é o grande cobrador da aplicação da lei. Então a legislação, ela é muito importante aqui. A legislação no sentido de a gente ser cobrado da nossa omissão e da nossa ação enquanto coletividade, né? A gente está dentro da era de aquário. Então, a gente tem toda essa carga, né? Essa questão kármica para quitar, para resolver, em busca de uma evolução espiritual, uma evolução dármica, né? Que aí já entraria num signo de peixes, né? Então, numa era pisciana. Então, a lua minguante que ocorreu, né, com o fechamento do eclipse dia 8 de abril de 2024, no signo de Áries, também tem uma grande representatividade nesse cenário da tragédia, né? O eclipse, ele ganha uma força na entrada e na sua saída, né? No momento do início e no momento do fim, assim como com todos os outros aspectos, né? As oposições, as quadraturas, o sextil, o trígono, com todos os aspectos, né? Astrológicos. Então, como o eclipse ele estava no seu final, ele estava com muita força. E o eclipse, ele está falando, desde tempos muito antigos, as pessoas associam eclipse a uma intensidade na natureza. E essa intensidade na natureza, algumas correntes dizem que se tratam de tragédias anunciadas, de questões assim, né, mais potentes. Eu gosto do eclipse particularmente, eu gosto da energia do eclipse, talvez eu defenda o eclipse porque eu tenha nascido, né, durante um eclipse. Foi um eclipse penumbral, leve, mas eu tive o meu nascimento durante um eclipse. Então eu sou uma espécie de uma defensora dos eclipses, né? Eu vejo com bons olhos, né? E aqui o eclipse, ele traz muito nesse sentido, da força da Lua. Então a Lua aqui muito, muito em evidência, a Lua aqui com uma grande manifestação de poder, até mesmo tampando um pouco o Sol, porque quando a gente tem um eclipse, a gente percebe isso, a gente percebe um certo magnetismo da Lua com relação ao Sol, uma certa força da Lua, e
Por que isso é relevante? Porque a lua ela fala de emoções e as águas estão relacionadas às emoções. Então as águas elas estão associadas a tudo aquilo que fala do plano lunar. Né? Não é à toa que não é à toa que a lua ela tem essa presença, até mesmo essa associação com o feminino, o sol masculino, a razão, e a lua, o feminino, né? As emoções, os florais, eles falam também da força das emoções, né? E tudo aquilo que é ligado ao feminino. E essas emoções, elas transbordam, né? Quando a gente tem uma intensidade de um eclipse, a gente tem uma força maior da lua. E uma lua que transborda, uma lua que está na sua plenitude, está com muita força. Então a gente está falando de emoções muito fortes, né? A gente está falando de emoções que transbordam, águas que correm, águas que transbordam. E como foi em Áries, né, esse eclipse no dia 8 de abril, a gente acaba somando, né, intensificando esses valores das emoções, das águas que transbordam, com os valores de Áries. E Áries está falando de movimentos inesperados, de movimentos que trazem uma movimentação, né? Movimentos que trazem uma guerra, que trazem uma batalha, que trazem enfrentamentos. Áries é regido por Marte, que é o senhor da guerra, que é o senhor da luta, que é o senhor da batalha. Então, traz um grande movimento de se colocar em ação. Mas aqui, como é associado com as águas, são as águas entrando em ação, dentro de um ano regido por Saturno, que está falando da cobrança. Então, é como se as águas, com muita força, por causa do eclipse, dentro dos valores de Áries, que fala do movimento, entrassem em ação para cobrar uma dívida que é trazida dentro do ano de Saturno, que é trazida por Saturno no ano de regência de Saturno. Esse é um ano onde a gente vai ter o retorno, a colheita de tudo aquilo que a gente fez. Mas isso na luz e também na sombra. Então aqui eu acredito, né, é evidente que é uma cobrança, né, é óbvio que é uma cobrança dentro da sombra, né? Então é essa cobrança de uma falta, de uma falha, né? Mas Deus, o universo é tão positivo com a gente que também nos dá movimentações celestiais dos astros para que a gente possa trabalhar e entender e evoluir através disso. E como fala Pietro Baldi, até o mal está a serviço do bem, né? O que é o mal, o que é o bem, né? O mal seria a ausência do bem. Então, isso é um papo um pouquinho filosófico, que eu não vou me alongar muito, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, mas aqui a gente tem que entender essa associação aqui do que é o mal e do que é o bem, né? Porque às vezes é uma questão kármica que traz uma lição, né? Que Saturno traz uma lição para ser aprendida, para que a gente evolua, né? Enquanto sociedade, porque ainda dá tempo. Né, a partir de um acontecimento que é, entre aspas, pequeno no sentido de regional, no sentido de ter sido só no Rio Grande do Sul, a gente pode ter uma conscientização, se bem aproveitada, a gente pode ter uma conscientização para agir enquanto sociedade e até mesmo, se entrarmos nessa luz, nessa luminosidade da conscientização, evitarmos uma tragédia maior no Brasil inteiro, ou num continente. Então é importante a gente ir, né? Porque assim, a evolução ela não acontece, assim como o atraso, ele não acontece de uma vez, porque a natureza ela não dá saltos. Então, tanto a evolução como as tragédias, né, como a involução, ela vai acontecendo de forma gradual, com oportunidades de aprendizado. Né, com oportunidades de aprendizado tanto para o bem como para a ausência do bem, tanto para a evolução como para a involução. Então, se a gente aprender ali e
continuar, a gente evolui cada vez mais. Assim como se a gente... Só que tudo tende para cá, né? Tudo tende para o positivo, para a evolução. Né? Nós fomos criados para essa evolução espiritual. Então, se a gente souber aproveitar essas sombras, né? Essas lições aprendidas com as sombras, a gente também vai caminhar para a evolução, né? E serve como um alerta para a gente evitar essa involução de uma forma mais em progressão geométrica, digamos assim, né? Então, o eclipse, ele coloca essas águas em evidência, ele coloca a Lua em evidência, né? Além disso, a gente tem também uma passagem de Marte por Saturno, né? Depois de uma conjunção, depois a conjunção de Marte com Netuno, e no signo de Peixes. E Peixes, né, fala das emoções, fala das águas, né? Fala de tudo aquilo. Não é à toa que Netuno, que é o regente de Peixes, é o rei das águas, né? O rei dos mares, o grande senhor Netuno, o grande rei das águas, dos mares, dos oceanos. Então, Marte, conjunção com Netuno, traz essa movimentação, né? Que Marte está falando da movimentação, dessa movimentação das águas, né? Dessas águas que ficam agressivas, né? Marte está falando da agressividade, da luta, da guerra, e Netuno está falando da água. Então, a água fazendo justiça, a água fazendo a guerra, a água servindo aos propósitos de Saturno para fazer a justiça, através de uma movimentação inesperada de águas, porque a gente tem Netuno, através de uma movimentação agressiva. Guarda essa frase, são águas agressivas. E se você está assistindo até aqui, deixa nos comentários, águas agressivas, luz para o Rio Grande do Sul. Vamos colocar essa frase para a gente se unir aqui nessa corrente para enviar luz para o Rio Grande do Sul, para o controle, para a calmaria dessas águas agressivas. E a gente também tem um ano 8. A gente, dentro da numerologia, te convido a assistir ao vídeo que eu gravei no ano passado, falando como será 2024, pela luz da numerologia. Gravei também à luz da astrologia. Mas dentro da numerologia, a gente vê que estamos no ano 8, que é um ano que fala de toda essa força do movimento. É um ano que fala também do receber por aquilo tudo que foi plantado anteriormente, da colheita, e essa colheita sendo recebida de uma forma muito rápida, muito abrupta, muito inesperada, muito, né, de repente, assim, a gente tem essa colheita. E isso é uma questão importante a ser analisada, né, porque se a gente não aprende com isso, a gente vai estar sempre repetindo os erros e, né, e a vida vai estar sempre repetindo a lição até a gente aprender, literalmente superar, né, esses desafios. E o Netuno também estava nos últimos graus de Peixes, né? Ele entrou em 2012 e aonde a gente viu, né, muitos perigos nesse ano de 2012, a gente viu muitos perigos no mar, a gente viu muitas mortes no mar, nas travessias, principalmente de refugiados que estavam saindo da África, indo para a Europa. Em 2012, a gente viu muitos acidentes envolvendo o mar. E a saída, né, desse aspecto de Netuno com Peixes foi agora, né? E culminou nessa questão, nesse acidente triste, lastimável, com a enchente, né, com essa tragédia no Rio Grande do Sul. Agora, como eu falei, o universo, Deus, é muito maravilhoso e nos dá oportunidade também, à luz da astrologia, de enxergar soluções, de buscar por novas soluções para problemas
antigos para sair do engessamento, né? A gente tem aqui Saturno em Peixes, ou seja, Saturno ele traz não só a cobrança, mas ele traz também não só a lei, mas ele traz também o amadurecimento. E Peixes está falando sobre os valores espirituais. Então, olha, vamos acordar para esses valores espirituais enquanto coletividade, enquanto era de Aquário. Quais são os nossos valores espirituais? O que a gente está fazendo? O que a gente está, enquanto sociedade, se movimentando para isso? Né? Como que a gente amadurece o sentimento do coletivo? Então, movimentos aqui de ajuda, de oração, de mentalização, de angariar fundos, angariar recursos financeiros, recursos emocionais, que são de muita oração, de muita emanação de forças. Eu vi correntes de Reiki sendo enviadas para o Rio Grande do Sul. Então, toda ajuda ela é bem-vinda. Né? Nesse momento, a gente precisa muito de uma ajuda relacionada a recursos materiais. Mas todas as ajudas são somatórios e estão sendo vistos também. Né? Estão contando pontos para a gente enquanto sociedade, dentro desse amadurecimento, dentro desse amadurecer. Então, o que é esse amadurecer enquanto alma? Né? Porque o Peixes, ele está falando ali, os valores de Peixes estão falando do amadurecimento, estão falando ali da espiritualidade, estão falando ali da nossa alma. Então, Saturno traz o amadurecimento, Peixes traz a alma. Como que a gente age para amadurecer a nossa alma? Isso tudo está sendo visto aqui, isso tudo está sendo levado em consideração. O que a gente está fazendo enquanto coletivo, enquanto coletividade, para ajudar as pessoas, para nos tornarmos melhores, seres humanos melhores, almas melhores, espíritos melhores, dentro desse caminhar para um planeta, né, que está saindo de tempos de provas e expiações, né, e entrando num movimento de regeneração. Esses pequenos desafios, pequenos, grandes, né, desafios, pequenos, tudo é referencial. Pequenos que eu digo comparado com o que poderia ser. Esses pequenos, grandes desafios servem para a gente buscar agir e acordar e cobrar providências dos governantes e fazer aquilo que também a gente pode fazer, que está ao alcance das nossas mãos. Né? Não ficar preso a esse movimento apenas de cobrar das autoridades, né? Isso é importante também. E essas autoridades serão chamadas à sua responsabilidade, especialmente no ano de Saturno, especialmente num ano regido pelo número 8. Mas, o que a gente pode agir também? Né? Porque Peixe está falando também dos nossos valores espirituais. Né? Enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto pessoa que tem empatia, dentro de um ano 8 que fala do movimento, o que eu posso me movimentar também para fazer? Né? O segredo também é não ficar parado, né? Se colocar também em movimento. E a gente tem que, desde 2023 até 2044, bastante tempo, né? A gente vai ter Plutão em Aquário. E Plutão está falando de um fim de um ciclo e um começo de um novo ciclo, né? E Aquário está falando dos valores coletivos. Então, muitos ciclos vão se fechar para que novos possam surgir, muitas transformações, até mesmo alguns movimentos de ceifadores, alguns movimentos de morte, para que se tenha o renascimento. De morte de alguns valores, de morte morte tanto num sentido literal como num sentido simbólico. Mas a gente vai precisar passar, enquanto coletividade, por movimentos
por transformações, porque Plutão ele traz isso. Ele traz até mesmo aquele movimento da gente chegar lá no fundo do poço e achar, caramba, uma tragédia, uma desgraça. Mas Plutão também traz o renascimento, a regeneração. E esse renascimento, essa regeneração, é que a gente tem que pensar. Colocar a nossa visão no positivo, na solução, naquilo que pode ser feito por todos nós e na evolução espiritual. Para que a gente possa renascer como uma fênix, que é isso que traz Plutão. Aqui o foco são nos valores de luz de Plutão, que falam desse renascimento. Eu tenho minhas dúvidas se a morte também não seria um valor, porque para valores errados é importante que a gente coloque um fim nesse ciclo. E que a gente tenha, então, um grande momento de absorver esses valores de morte, vamos botar assim, e de renascimento, enquanto sociedade, com os valores de Aquário. E que até 2044 a gente aprenda mais a lição para sofrer menos, para a vida não precisar ficar trazendo as mesmas coisas, as mesmas lições, que a gente aprenda logo de uma vez. E o que a gente pode fazer para aprender, para não ter repetição disso? Qual é o nosso papel, qual é a nossa parte? Qual é a parte que nos cabe nesse movimento? E não pense que, apesar de eu ter falado que nesse momento o recurso financeiro é muito importante, porque a gente já está diante da calamidade, mas não ache que o que você pode fazer é pouco. Se você pode enviar um reiki, se você à distância, se você pode, ou presencial, se você pode fazer uma oração, se você pode fazer uma conscientização, se você pode doar uma blusa, um alimento, uma fruta. Não acho que isso é pouco, porque não é. Então, acenda a sua vela, doe, ajude. O mais importante, se coloque em movimento e busca você aprender como você pode auxiliar nessa evolução do coletivo de Aquário e do coletivo espiritual. Todas essas coisas, elas estão em harmonia. Quando eu evoluo internamente, como pessoa, eu consigo evoluir enquanto coletividade, Aquário. E quando eu evoluo espiritualmente, como espírito, eu consigo evoluir também enquanto social, enquanto sociedade, dentro dos valores aí da espiritualidade, da evolução moral e espiritual. Pessoal, um grande beijo, que Deus ilumine e a gente possa ajudar essas pessoas que vivenciaram essa tragédia, que, nossa, é muito triste você perder tudo que você tem numa casa, perder vidas, que é o mais sério, e que a gente tenha união, força e fé nesse momento. Um grande beijo. Fica com Deus.